Fala, meu fisiologista, minha fisiologista da prática, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Sem mais delongas, rapidamente vamos lá para o quadro e relembrando, estamos discutindo em relação ao VO2 máximo, estamos no módulo 3, módulo de aptidão cardiorrespiratória. E por que estamos discutindo sobre o VO2 máximo? Porque o VO2 máximo é a principal variável fisiológica que me permite analisar essa aptidão cardiorrespiratória, por inúmeros fatores que estão nas aulas anteriores, beleza? Na aula anterior nós vimos a importância desse débito cardíaco máximo no que tange a influência do VO2 máximo, beleza? Só relembrando que o débito cardíaco máximo, ele é a quantidade máxima de sangue que o meu coração ejeta por minuto. Então vamos lá, quantidade de sangue que o meu coração ejeta por minuto. Se ele é a quantidade máxima de sangue que o meu coração ejeta a cada minuto, e ele influencia meu VO2 máximo, nós acreditamos que a cada minuto nosso coração pode ejetar uma quantidade de sangue, perfeito? Nesse contexto, essa variável ela tem que ser dada através de uma nomenclatura, de uma derivação. E sempre o débito cardíaco ele é dado em litros por minuto. Beleza? Ou seja, o débito cardíaco máximo de vocês, meu, seu, dos nossos alunos, será sempre lido em litros por minuto. Afinal de contas, em 1 minuto de ejeção, seu coração produz litros, beleza? Nesse contexto, galera, essa aula nós vamos entender o que é essa diferença arteriovenosa de oxigênio máxima, beleza? Novamente, não fique entorpecido pelo tamanho do nome. Afinal de contas, isso é só para dar um pouquinho de medo em todo mundo, mas o nome, na verdade, a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio, não é algo assim para se espantar tanto. É só o nome que é grandioso. Todavia, é uma variável extremamente simples. Eu só peço que você preste atenção porque tem alguns detalhes que influenciam ela, beleza? A diferença arteriovenosa de oxigênio máxima, se ela pudesse ser resumida em uma palavra, ela seria a quantidade de oxigênio, estou pondo aqui de maneira resumida, quantidade de oxigênio que meus músculos extraem. Ou seja, é o quanto de oxigênio que o meu músculo extrai, que o meu músculo usa, que o meu músculo arranca. De quem? Do sangue, que é por onde esse oxigênio vai vir. Beleza? Então, se um dia você olhar para essa variável, esse nome gigantesco, diferença arteriovenosa máxima de oxigênio, é a extração de oxigênio pelo músculo através das artérias. Beleza? Galera, e aí vamos lá então olhar para o nome disso, para que nós possamos entender melhor essa variável. Se é a diferença, quer dizer que um tem que ser diferente do outro. Ou seja, compara-se duas coisas. Se eu falo diferença, eu estou falando de comparação, tá bom? Se eu estou comparando, se eu acho que é diferente alguma coisa, eu estou comparando duas estruturas. Uma estrutura é a artéria e a outra estrutura é a veia. Ou seja, eu estou fazendo uma comparação, uma diferença entre duas estruturas. Olha lá para o nome. Não fica louco, não fica triste, não arranca os cabelos. Fica tranquilo, meu fisiologista. Se eu estou falando em diferença, eu estou falando em comparação. Ou seja, eu quero comparar duas estruturas que estão me fornecendo algo e eu vou medir a diferença entre essas duas estruturas. Bingo! Fica tranquilo, porque diferença arteriovenosa de oxigênio não vai mudar, é a extração de oxigênio. Só que vamos entender melhor essa bagaça, legal? Nesse contexto, quando eu falo o nome diferença, eu quero comparação, eu estou comparando, porque como que eu sei se algo é diferente do outro? Eu tenho que colocar do lado, não é mesmo? Tem que comparar, perfeito? Se eu estou comparando, eu tenho que comparar as duas estruturas, ou mais.
No caso aqui, quem que tá em comparação? A estrutura artéria, que é quem sai lá do coração. Existem várias artérias no nosso organismo, elas se ramificam em arteríolas, capilares, enfim. As artérias que levam o coração, que levam o sangue oxigenado. O que são artérias? Lembra da aulinha de anatomia? As artérias, elas levam o sangue oxigenado para o resto do organismo. Então faz uma comparação entre as artérias e as veias. Quem são as veias? São aquelas que devolvem o sangue com um pouco de oxigênio, claro que menos, e com um pouquinho mais de gás carbônico, de CO2, para o coração. Para quê? Para fazer toda essa troca gasosa lá nos nossos pulmões, beleza? Nesse contexto, se eu estou falando em diferença, eu estou falando em comparação entre a artéria e a veia. Legal até aí? Perfeito. Então, a diferença artério-venosa máxima de oxigênio nada mais é do que a extração de oxigênio pelos músculos. Legal. A diferença entre a artéria e a veia do quê? Adonis, do que é essa diferença? É a diferença se uma é mais bonita que a outra? É a diferença se uma está maior que a outra? Não, não. A diferença entre o calibres? Não. É a diferença entre nada. É diferença, na verdade, se eu estou falando de diferença, eu estou comparando a artéria e a veia, mas não são as estruturas em si. Eu estou comparando o oxigênio máximo. Em outras palavras, Adonis, como que eu faço essa comparação? Como que eu vejo, mensuro essa diferença? É o seguinte, o que se trata isso? É a diferença entre a artéria e a veia de oxigênio. Ou seja, vamos lá, tem um coraçãozinho aqui, turma. Vou desenhar para você. Do coração, sai a artéria aórtica. A artéria aórtica é a principal artéria que irriga, leva sangue para um determinado organismo. E aqui tem as outras estruturas dela aqui. Tronco braquiocefálico e tal. Vai levando. Isso aqui não é assunto para agora. Mas enfim, coração é injetado, desculpa, o sangue é injetado aqui pela artéria. O sangue é oxigenado, beleza? E as artérias elas vão se ramificando para o resto do coração, levando esse sangue oxigenado. Legal? Perfeito. Vou até pegar uma outra caneta aqui para ficar bonitinho, porque nos desenhos lá das nossas aulas são assim, não são? E aí chega aqui, o organismo começa a receber um sangue venoso, vindo lá do resto das estruturas dele, não é mesmo? Do resto do organismo. E chega lá no coração. Isso aqui eu vou chamar de sangue venoso, tá? O azulzinho. Então vai lá, vai passando assim pelas portinhas, que vão ajudando o sangue a não descer, enfim. Então vamos lá, aqui está o coraçãozinho, desse lado aqui em vermelhinho estão as artérias. E desse outro lado aqui em azul, tá as veias, estão as veias, beleza? Então qual que é a diferença entre a artéria e a veia de oxigênio? Vamos dar uma olhada nisso. A cada ejeção do seu coração de 100 ml, vamos supor, em 100 ml de sangue, galera, em 100 ml de sangue, existem aproximadamente 20 ml de oxigênio, ok? Então vamos lá, a cada 100 ml, se eu pegasse um copinho agora de sangue, despejasse um pouco de sangue, é claro que está dentro do seu organismo, e mensurasse o quanto de oxigênio tem dentro desses 100 ml de sangue, vai ter aproximadamente 20 ml de oxigênio, vamos supor, tá bom? Nesse contexto, quando seu coração ejeta 100 ml aqui, pela artéria aórtica, você tem 20 ml de oxigênio sendo ejetado e sendo distribuído para o resto do organismo. Legal? Legal. E aí eu venho aqui com um catéter interno e mensuro. Opa, em 100 ml na artéria da pessoa, em 100 ml de sangue, tem 20 ml de oxigênio. Lindo, perfeito. Todavia eu coloco outro catéter aqui, ó. Ou seja, eu mensuro o quanto de sangue oxigenado está voltando. E aí eu tenho uma surpresa.
Porque foi 20 ml, só que voltou 15 ml. Ou seja, caraca, qual que é a diferença arteriovenosa de oxigênio aqui nesse caso? É só uma matemática simples. Se foi 20 ml oxigenado e voltou 15, a diferença arteriovenosa é de 5 ml de oxigênio. Não é mesmo? Perfeito! 5 ml de oxigênio, Adonis. Legal, lindo. Ou seja, se foi 20 ml e voltou 15, quer dizer que nesse momento, nesse contexto metabólico, os músculos utilizaram 5 ml. Olha lá, igual aqueles probleminhas da matemática da primeira e segunda série. Foi 20 ml de oxigênio no sangue. Uma suposição, um exemplo. Voltou 15, quer dizer que ficaram 5, beleza? Todavia, essa diferença arteriovenosa de oxigênio máxima, ela não é dada em ml. Você não vai encontrar na literatura, nos artigos científicos, nos livros que você for ler, isso aqui, ó, diferença arteriovenosa de 5 ml. Não é assim que ela é dada em porcentagem. Assim como, por exemplo, o débito cardíaco que nós vimos é dado em litros por minuto, como se lê a diferença arteriovenosa? A diferença arteriovenosa de oxigênio, ela é lida em porcentagem. Mas aí fica fácil também. Por exemplo, se são 5 ml, a diferença é 5 ml, como que eu coloco isso em porcentagem? Eu tenho que olhar lá no máximo, né, no 100%. Ó. Se foi 100% aqui, e eu tenho 5 ml, o que quer dizer 5 ml de 20? Quer dizer uma conta de 25%. Ou seja, a diferença arteriovenosa de oxigênio, nesse caso aqui, nesse exemplo, é de 25%. Beleza? Adonis, por que 25%? A gente pega aqui, corta aqui, 10% de 20 é 2. Então não é. Chegou a 5? Não. 20% de 20 é 4. Opa, começou a melhorar. Chegou a 5 ml? Não. Ou seja, se eu contar mais 2, vão dar 6. Mas é 5, são 5 ml apenas. Ou seja, 25% de oxigênio. Qual é a diferença arteriovenosa de oxigênio aqui? 25%. Legal, Adonis, por que você está falando isso? A gente vai enfiar um catéter na pessoa no meio lá da aula para saber? Não! É claro que não. Essa é uma das variáveis do nosso VO2 máximo que são apenas para que você tenha conhecimento. É claro que nós vamos saber se isso aqui está tendo melhora através das adaptações fisiológicas que você propiciar. Mas, Adonis, de maneira direta, eu vou conseguir inferir sobre a diferença arteriovenosa do meu aluno? Não, porque é uma maneira muito invasiva. É uma maneira que existe até dificuldade nos estudos científicos para você ter noção de mensurar, porque é uma maneira invasiva. Colocar um catéter na artéria, na veia, beleza? Então, nesse sentido, galera, só a questão de informação para que você conheça essa variável, para que se um dia você estiver lendo na literatura isso, você fala assim, bom, eu não estou perdido, eu lembro lá daquele professor Adonis, lá do Fisiologia na Prática, falando sobre a diferença arteriovenosa, poxa, que legal, hoje eu consigo entender isso aqui por conta daquilo, legal? Então, a diferença arteriovenosa de oxigênio, ela é uma variável que influencia diretamente o VO2 máximo. E o que ela é? É a extração de oxigênio pelos músculos. Beleza? Todavia, ela se está falando de indiferença, está falando em comparação. Se está falando em artéria e veia, está falando em duas estruturas distintas. Se está falando em oxigênio, está falando no que percorre essa artéria e essa veia. Legal? Então, o que nada mais é do que o sangue que sai daqui, do ventrículo esquerdo, passa pela artéria aórtica e é distribuído pelo resto do organismo. Esse sangue, ele tem oxigênio. Legal, esse sangue ele volta pelas veias para o seu coração, para passar pela troca gasosa, para depois ele ser ejetado novamente para o organismo. Perfeito? Perfeito. Existe uma pequena diferença. Existe uma quantidade de oxigênio que sai através desse sangue
E existe uma quantidade de oxigênio que volta pelas veias. Ou seja, são quantidades diferentes. Por isso que chama diferença arteriovenosa de oxigênio. Então quer dizer que essa diferença de oxigênio que ficou nos músculos, é claro que ela influenciou para voltar menos oxigênio pelas veias, perdão. Em outras palavras, se a gente deu esse exemplo aqui, em 100 ml de sangue, tem 20 ml de oxigênio. Se eu ejetei 20 ml de oxigênio e voltou 15 ml, a diferença é de 5 ml, obviamente. Matemáticazinha simples. Legal, professor. Então eu vou encontrar assim nos artigos, na literatura, nos livros? Não. Você vai encontrar em porcentagem. Não sei porque que eles quiseram também dificultar assim, mas é em porcentagem. Beleza? Então, você vai ter que transformar isso em porcentagem, o que é algo simples também, baba, que você vai cansar de ver nas nossas aulas, porque é muito importante a gente ter esse nível de porcentagem, beleza? Portanto, a diferença arteriovenosa aqui nesse caso é de 25%. Beleza, galera? Ah, mas quando alguém falar na sua prática de diferença arteriovenosa de oxigênio, lembra da extração de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que seus músculos conseguem extrair do sangue, das artérias. Beleza? É claro que para metabolizar. E aí está um ponto importante do nosso VO2 máximo, porque a diferença arteriovenosa, ela diz respeito à parte metabólica da coisa. E é por isso que não adianta você consumir muito oxigênio. Você tem que extrair, nego velho. É por isso que essa variável ela influencia diretamente o VO2 máximo, assim como o débito cardíaco. E ela é que comprova que não adianta eu captar muito oxigênio. Eu tenho que usar esse oxigênio com veemência, utilizar. E isso depende da extração pelos músculos. Adonis, professor Adonis, como que eu vou identificar se o cara melhorou o VO2 máximo através da diferença arteriovenosa? É isso que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, não só através do débito cardíaco, mas também através da diferença arteriovenosa. Nós vamos identificar como eu posso saber se melhorou ou não essa variável, por qual variável. E aí nós vamos começar a falar e discutir sobre um assunto que eu amo, que são adaptações fisiológicas. É aquilo que nós, com o nosso treino, é claro que de maneira específica, de maneira frequente, conseguimos propiciar, fazer, realizar no organismo dos nossos alunos. É algo também que não tem preço. É algo que é o porquê da educação física, é esse um dos motivos. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido, então, a partir dessa aula, o que é o débito cardíaco máximo e o que é a diferença arteriovenosa máxima. Relembrando, o VO2 máximo é dado através dessas duas variáveis. Ou seja, essa vezes essa influencia diretamente na melhora ou na piora do seu VO2 máximo. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que seu coração ejeta por minuto. Bombeia por minuto. E a diferença arteriovenosa nada mais é do que a quantidade de oxigênio que seus músculos conseguem extrair, retirar da corrente sanguínea, principalmente das artérias, obviamente. Beleza? Essas duas variáveis influenciam direta nessa daqui. Então, nada mais justo agora de nós conhecermos especificamente, de maneira mais profunda, o que são essas duas variáveiszinhas, beleza? Porque agora, até então, nós sabemos o que elas são. Agora nós precisamos saber se alguém influencia ela e como que a gente pode melhorar cada uma delas, para assim sendo, melhorar consecutivamente o VO2 máximo.